eu vou fazer uma oração, tá bom? Que eu já quero passar a palavra para você ficar à vontade. Essa live vai ficar gravada, como eu sempre falei, porque as mulheres vão entrando de acordo, né, com a disponibilidade. Então, deixa Deus usar, tá bom, a sua vida. Aí você se apresenta. Não diga somente quem você é no religioso, mas diga quem você é na sua profissão, né? Se apresente de uma forma aí, tá bom? Completa para as irmãs te conhecer. Vou só fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus e Pai, estamos na tua presença, Senhor, nesta tarde. Começando essa live, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, este projeto Autênticas em Cristo, Senhor, veio para edificar a vida de mulheres através de testemunho da palavra. E hoje, Senhor, temos a convidada a missionária Nívia Andrade, Pai, que vai estar contando um pouco daquilo que o Senhor fez na vida dela, Senhor. Que não seja só mais uma live, mas seja algo para edificação de vida de mulheres, de transformação da mente, do pensamento, daquilo que o Senhor faz através da tua palavra e do teu poder. Senhor, entrego esta live nas tuas mãos, Senhor. Usa a tua filha poderosamente e fala conosco através da vida dela. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nília, fica à vontade. Amém. Missionária Josiane, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Por esse momento. E ela que me conhece um pouquinho mais, sabe que para eu estar hoje aqui, né, a todos vocês, antes de iniciar qualquer coisa, é um grande milagre. Você Verdade. eu tenho daqui Deus tem o poder, porque não é só uma história, mas é o poder de Deus. O que o poder de Deus faz na vida de uma pessoa, né? De um ser humano que foi minha vida, né? Faz melhorar todos que estão neste momento nos ouvindo, nos vendo aí. E para iniciar, né, quero me apresentar, meu nome é Nívia Andrade, e vou falar um pouquinho, né, dessa minha trajetória. Ela falou um pouquinho porque geralmente eu sempre falo da Nívia pessoal. Nívia profissional ainda um desafio, mas é uma bênção que eu tenho trabalhado dia após dia. Tenho 44 anos, né? Serva do Senhor, do Deus vivo, mas também em direito, sou formada há mais ou menos há uns 20 anos, trabalho nessa área desde sempre, mesmo ainda na faculdade, e hoje eu trabalho mais com direito previdenciário. Aí eles estão vendo falar um pouquinho sobre INSS, a irmã Nívia atua nessa área aí, né? A área eu, né, gosto disso, gosto de trabalhar com direito, amo aquilo que eu faço com carinho, né? Aquilo que o Senhor colocou na minha vida, que também é um outro milagre, né? Desde o princípio, né? E vamos partir aí um pouquinho do nosso testemunho já. Bora. Coração ansioso para ouvir. Meu Deus, é um milagre. Eu não poderia deixar de iniciar esse testemunho. Desde que a Josiane me proporcionou, né? Eu digo que me proporcionou, porque quem faz isso é o Senhor. É verdade. Pessoas, né? Para aprendermos alguma coisa. Sempre quando Deus nos coloca num lugar, é para aprendermos alguma coisa com o Senhor. Ele quer nos passar alguma coisa. Então, cada pessoa que passa pela vida da gente é algo que o Senhor quer nos passar, né? E isso eu tenho aprendido ao longo dos anos, dos tempos, né? Nasci, cresci num berço evangélico, né? Porém, vim de uma família disfuncional. E estou falando isso porque o que Deus fez na minha vida não foi só algo físico, né? Não foi só algo que aconteceu com relação à enfermidade, mas foi algo psicológico. Hoje nós vemos pessoas com alguns problemas e às vezes acham que é só fisicamente ou espiritualmente. Eu vim do berço evangélico onde tudo era demônio, tudo era ligado a isso. Então, quando se falava alguma coisa nesse aspecto, né, psicologicamente, é demônio. Vai para a igreja. Nós sabemos a importância de Deus, mas temos que ter esse equilíbrio. E para falar um pouquinho da minha história, eu não poderia deixar de falar do livro de Neemias. Glória. Fala muito sobre a história, Sim. Que fala de reconstrução. Né? Algo que já existe, nós sabemos que quando se fala de Neemias, fala do povo de Israel, que já havia sido construído, porém foi destruído. Né? Deus levantou. Eu acho interessante a história de Neemias que ele não era um profeta determinado, ele não era, né, ele era um copeiro. Ao olhar, ele era um copeiro. E para falar da Nívia sobre esse aspecto, é mais ou menos assim. Eu me sentia a Nívia, mas
não tinha alegria, prazer. Cresci, conheci a palavra de Deus, né? Ouvi falar de Jesus. É muito diferente de ouvir falar de Jesus. Uma coisa é você ter um encontro com Deus. Verdade. Ter essa autenticidade, né? Eu acho muito bonito esse tema, autênticas, né? Porque uma coisa é ser autêntico, uma coisa é ser a cópia, né? É verdade. E a gente vê muito hoje em dia andar como crente, falar como crente. Diferente é você viver essa autenticidade de Cristo. É verdade. Um ponto da minha vida que conhecia a palavra, andava fazendo a obra, porém eu tinha alguns problemas muito sérios, que eu fui engavetando esses problemas. Vamos embora, tá tudo bem, tudo normal, vamos que vamos. Porém, chegou um momento da vida muito crucial na minha vida. Eu tive uma depressão muito profunda, muito séria, porque eu achava que quem procurasse um psiquiatra não era coisa de Deus, né? Sim. Foi uma das coisas que o próprio Senhor me mostrou algo diferente nesse aspecto. E todos vocês vão poder observar isso. E síndrome do pânico. Eu era uma pessoa que cheguei a um ponto de ficar dias sem tomar banho, de não ter prazer mais de levantar de cima de uma cama. Muitas das vezes eu cheguei dentro da igreja, né? Uma das crises que eu tive da síndrome do pânico, porque eu ver aquela situação que seria próximo daquilo que eu já tinha vivido, isso me emociona muito, porque quando eu lembro sobre esses aspectos, quem já viveu ou quem vive uma vida que já passou pela depressão, é como se você entrasse no quarto escuro, não encontrasse a porta, uma janela, uma brecha, algo que te fizesse sair daquele lugar. Meu Deus. E Deus ele veio quebrando, ele foi reconstruindo como ele fez, levantou Neemias. Algo que já estava estruturado, mas que precisava passar pelo renovo, uma reconstrução real de Deus. Era o meu caso. Já acredito. Vivida, né, uma mulher casada, com filhos, e a gente se perguntar o que está acontecendo, porque começou na minha mente o que está acontecendo, e eu sem saber exatamente, foi quando o Senhor veio trabalhando aos poucos nessa parte. Isso é uma parte do testemunho, porque a reconstrução, para quem está ouvindo, a reconstrução que Deus faz na minha e na sua vida é completa. É verdade. Eu cheguei a ver que há um ponto da minha depressão que eu era um brinquedo, um objeto quebrado, que não servia para nada. Que às vezes é como nós nos sentimos. Eu achava que tudo da minha vida não fazia muito sentido naquele momento, porque a depressão ela faz isso com a pessoa. Chega um ponto que você não tem alegria de viver e você fala assim, poxa, mas eu sou cristã, né? Começa as suas indagações. Eu conheço a palavra, eu vou à igreja, escuto Deus falar através das pessoas, vejo o pastor, a pessoa pregar, e o que está acontecendo comigo? Porque você sai do ambiente como se você não estivesse naquele lugar. Isso, muito você não forte isso, né? E é preciso pontuar isso, né? Porque às vezes a pessoa Sim. fala que a pessoa está numa depressão, tem uma síndrome do pânico, porque não está com Deus na sua vida, que não ora, que faz isso, que faz aquilo. Mas você fazia tudo isso, você ia para a igreja, você orava, e mesmo assim, tinha todos os sintomas, estava vivendo em uma depressão. Sim. E isso é muito importante hoje, porque hoje está se falando um pouco melhor sobre esse assunto. Sim. Mas ainda é um tabu, algo muito fechado ainda. Precisaria nós estarmos falando um pouco mais, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que estão indo, falando, conversando com você, indo na igreja, frequentando, fazendo coisas conforme diz a palavra do Senhor, porém, dentro dela há uma vida interna, né? E aí eu me questionava o que está acontecendo, a minha mente já não correspondia mais àquilo que eu desejava, né? Aquilo que eu precisava fazer, que era o básico, era cuidar de mim mesma, mas era algo que é muito mais profundo, irmãos. Não é algo que você está vivendo só o agora. A depressão não é algo que aconteceu especificamente, às vezes agora, né? Mas foi na sua infância. Às vezes foi um luto não vivido, às vezes foi alguma situação que aconteceu na sua vida e simplesmente, como nós aprendemos, não, você tem que continuar, bola para frente, vamos lá, vida que segue.
que eu vi. Você é forte, você tem que ser forte. E as pessoas diziam que eu tinha que ser forte o tempo todo, né? E não é assim. Nós temos um Deus que é um Deus que nos guarda, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nós precisamos aprender algo que eu aprendi, a respeitar a nós mesmos. Existia sinais que estavam me levando, demonstrando que existia uma depressão. Porém, né, fiquei naquele dilema, não, ser forte, vamos para frente, a igreja, vamos lá. Não estou aqui dizendo que não tenho que fazer isso, não, pelo contrário. Foi a junção de Deus, primeiramente, terapia e oração. Se há necessário, né? A gente está aprendendo sobre isso, né? Que a Bíblia mesmo diz que há tempo para todas as coisas. E eu queria sair atropelando esse tempo, né? Mas o Senhor, Ele dá sinais para a gente. Ele próprio, Deus, nos permite acontecer esses sinais para entendermos que o que Deus quer na nossa vida, irmão, é espiritual e corpo. Por completo, né, Nília? Por completo. Precisa ter esse entendimento. Precisa ter esse entendimento. E eu saí, só que chegou um ponto já que verdadeiramente eu já não conseguia mais. Foi quando eu tive os primeiros sintomas que a gente chama de uma crise já suicida, né? Que muitos ruins acontecer e já não tinha esse controle. E não tendo mais esse controle, Deus, Ele precisava agir de uma forma poderosa na minha vida. Porque precisava ver, só que eu achava que era a construção que Deus ia fazer ali. Aí vou fazer, tipo, um exemplo, um reboco aqui na parede que vai tampar, né? Simples. Nosso Deus é Deus de profundidade. Que coisa linda. Ele é Deus de profundidade. Ele é poderoso. E nessa reconstrução, né, já com essa depressão, com síndrome do pânico, era algo que eu já não conseguia estar no meio da multidão, no meio das pessoas, num culto com muita gente, era algo para mim aterrorizante. Subir em cima do público, então, era algo impossível. Que eu gostaria impossível. Para quem me conhece, eu gostaria de estar sempre nos bastidores, escondido o máximo possível. Mas a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Como esconder uma luz, né? Mas é muito difícil a gente viver esse processo da libertação, da cura, da transformação. Nós precisamos permitir isso também. Porque às vezes, me lembro como hoje, a primeira vez que eu me permiti entrar no consultório do psiquiatra. Deus, Ele é tão cuidadoso conosco que Ele cuida em detalhes, né? Eu falo que foi algo que me... Em detalhes, porque, para quem me conhece, sou muito detalhista nesse aspecto. E ao entrar na sala do psiquiatra, que foi um ponto assim, muito crucial da minha vida, eu já não dormia mais, eu já não me alimentava direito, eu já não tomava mais banho. Então era algo assim que já começou a controlar 100% já minha mente. Então eu preciso de ajuda. E não era... O reconhecimento, né, Nília? O reconhecimento, né, de que chegou em um estado em que não se pode fazer mais nada e que uma mão precisa ser estendida. Eu acho que isso também é muito importante. O reconhecimento, né, que precisa dessa ajuda e ir até ela, né? Isso, ir até ela. Então, não sei se você, de repente, está passando por esse momento. De repente, você cresceu, né, aprendeu, né, de forma errônea mesmo, de que isso não é de Deus, psiquiatra, terapia, não é de Deus. Se permita, nesse dia, através desse testemunho, entender o que Deus quer fazer na sua vida, né? Porque comigo foi dessa forma. Quando eu entrei naquele consultório daquele médico, com muito receio ainda, achando que ainda estava no lugar errado, que não era para mim, mesmo já numa situação bem crítica, ele me perguntou tudo e no final ele disse: você tem religião? Eu olhei assim, porque até isso eu já fui perdendo, assim, porque você vai perdendo, irmão, a sua... Você vai deixando de ser quem você é, irmão. Você já não sabe mais o que você é, qual é o seu objetivo, o que você quer. E aí eu falava: meu Deus, me liberta, eu acho que eu tô com um mal na minha mente, me liberta desse mal, sem saber o que é. E ele virou para
mim e disse assim: Deus vai te curar, Nívia. Deus vai te curar. Com o tempo, Deus vai te curar. Quando eu olhei assim, para mim, foi muito... porque, para quem conhece da área, eles trabalham muito humanamente, eles não entram nessa parte. Mas gente, isso daí foi algo muito particular, né? Porque Deus, ele nos conhece. Então, eu precisaria ouvir da parte desse psiquiatra esse toque de Deus para continuar. Então, foi um processo, um processo que eu me permiti a cura, né? Fazer tratamento, uma pessoa que não dormia, eu passava semanas, dias, sem dormir. Iniciei um tratamento usando remédios para dormir, e mesmo assim tinha dificuldade, mas é um tratamento, precisa continuar. Eu falo que a gente tem o costume de sempre ir ao médico quando está sentindo uma dor, mas geralmente as pessoas não procuram uma terapia, um médico para cuidar da parte psicológica. Isso é muito importante. Porque as pessoas têm ideia que isso é algo que está relacionado a uma outra coisa da sua vida, né? E Deus, ele quer tratar para poder para nós fazermos a obra dele por completo, né? Deus quer que nós estejamos sarados, curados, né? Para curar, para alguém, né? Jesus, muitas das vezes, quando ele chegou para curar alguém, ele falava, mas porque ele era o próprio Deus com autenticidade, sabia qual o objetivo de estar ali, né? E ele quer que seja curado para isso. E ali foi um trabalhar do Senhor, assim, de forma completa, né? Na minha vida, ainda nas outras áreas que precisava. E nesse interim, nesse tratamento, eu fui acometida, né, de algo assim que foi uma outra parte que o Senhor trabalhou na minha vida. Eu tive um câncer, né? Estive no hospital, passei mal. Então, vamos lá. Além da depressão, além do pânico, agora vem o câncer. Veio o câncer. E aí você pode se perguntar assim, meu Deus, né? Que turbilhão. Realmente, ontem, inclusive, eu parei para pensar e eu me emociono com isso, porque quando você está vivendo naquele momento de tempestade, quando você acha que está saindo de uma, que você entra assim, outra, você se pergunta assim, o que está acontecendo? Mas Deus, ele trabalha assim de uma forma completa. Como eu falei para vocês, eu iniciei falando sobre Neemias. Sim. Neemias, ele foi para reconstruir. E quando ele chegou para reconstruir aqueles muros, estavam fundidos, desgastados, acabados. E mesmo no início da reconstrução, ele se deparou com novos inimigos. Para que realizasse essa construção. Muitas das vezes é o que acontece conosco. Quando Deus inicia uma cura em você, nessa área da sua vida, a sensação de que você tem, quando aconteceu isso comigo, o que vai acontecer comigo? Uma incerteza, né, Nívia? Uma incerteza vem ao coração. A incerteza que vem no coração. Na vida, né? Será que foi assim muito rápido? Porque eu passei mal, senti uma dor, fui para o hospital, não sabia o que era. Quando a médica disse, eu vou encaminhar a senhora para o cirurgião e eles vão ver o que vai fazer. Dali eu já comecei, né? Como ser humano, já fiquei com medo, porque, né? Somos seres humanos, mas aquele Senhor, né? O que está acontecendo, né? E ali eu fui para conversar com aquele cirurgião, ele virou para mim e disse, olha, dona Nívia, eu não sei o que a senhora tem, nós vamos abrir a senhora para ver o que está acontecendo. Era algo que estava acontecendo no meu intestino. E ali, mas eu posso dizer para vocês, com toda certeza, passando por esses desafios, talvez nessa tarde, ou talvez nesse dia, né? Você não precisa passar a trilhar esse caminho que eu trilhei, mas existe sempre alguma coisa que Deus quer nos curar. É verdade. Que algo seja completo. Quando nós falamos novamente do livro de Neemias, a gente estava falando do povo de Israel. Era o povo de Deus. Que algo que precisaria ser mudado, que precisaria ser renovado, transformado. Né? Aquele povo, mesmo voltando, né, do cativeiro, o que aconteceu com eles? Eles não se preocuparam com as coisas que eram relacionadas ao Senhor.
Às vezes nos preocupamos com outras coisas e queremos deixar como estava acontecendo na minha vida. Comecei a deixar algumas coisas de lado, achando que não precisava, como a depressão. Foi quando o próprio Senhor me permitiu para que me parasse. Porque da forma que eu estava, não dava para continuar. E ali eu fui para aquela sala. No dia seguinte, meus irmãos, eu fui para a sala de cirurgia. E assinei um termo de responsabilidade, porque era uma cirurgia de risco grave. Naquele momento, eu entreguei a minha vida para o Senhor mesmo, porque eu já não estava sabendo o que estava acontecendo. E na minha mente, eu já, Senhor, eu estou nesse processo, né, de depressão, pedindo uma cura, e me acontecendo isso, o que está acontecendo? Mas o Senhor estava falando, de alguma forma, Ele estava já falando. Glória a Deus. Porque só Deus sabe como eu estava naquele momento. Eu simplesmente disse, eu vou pendurar aqui as minhas armas, eu não sirvo mais para fazer isso, Senhor. Ai, ai. Nós, como cristãos, muitas das vezes, não queremos fazer aquilo que o Senhor propôs, mesmo nós já sabendo. É verdade. Porque eu não sou uma pessoa que não sabia para que eu fui chamada. Eu já sabia para que eu tinha sido chamada. Mas às vezes nós somos acometidos, bombardeados o tempo todo, né? Por situações, por momentos na nossa vida particular, pessoal, profissional, né? E que simplesmente eu virei, Senhor, está aqui as minhas armas espirituais, eu não sirvo mais para ser isso. Né? Eu não... Que forte, que decisão forte você tomou, né? Na verdade, eu acho que eu tinha noção, sim, um pouco do que estava falando, sim, a gente sabe, tem noção. Mas eu não queria. Eu achava que não tinha isso também, para vocês saberem que a depressão também me levou a isso. É. Ela me levou a isso. A deixar. A deixar. Capaz. É. Forte isso, hein? Então era... E eu sei entender, porque isso já era um trabalhar do Senhor. Porque eu precisaria sair dali com a convicção, com a certeza. Muitas das vezes não é que a gente não acredita que Deus existe, não acredita que Deus é capaz de fazer, mas eu me sentia naquele momento como um brinquedo com um ser humano quebrado. Totalmente quebrado. Doente, debilitada, espiritualmente, fisicamente, principalmente. E a mente... para quem passa por uma depressão, sabe exatamente como você se sente. Você não tem força, você não tem energia, você não tem alegria para viver, para estar de pé, para estar sorrindo. Nada faz sentido para você. Nenhuma roupa que você veste, nenhum alimento que você come. Então, eu acredito que essa tarde, nesse momento, na verdade, esse testemunho vai servir para você que está passando por alguma situação psicológica e física também. Porque essa construção foi completa. Eu posso dizer para vocês que foi completa. A missionária Josiane me conhece e ela pode dizer um pouco sobre esse aspecto. Sim. Eram situações que o Senhor fez assim, que tem hora que eu fico assim, meu Deus! Foi lindo, né? É lindo. É lindo, é lindo. É lindo. Então, eu quero dizer que Deus tem poder de fazer aquilo que ninguém está vendo, mas você está. Ninguém está observando, mas o nosso Deus está observando. Glória a Deus. Eu fui para a mesa de cirurgia, eu entreguei minha vida ao Senhor e o médico disse, olha, aí tem um porém. A senhora pode sair dessa sala com uma bolsa de colonoscopia. Aquilo me entristeceu, né? E naquele momento, irmão, é algo assim... no fundo, né? Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer a tua obra com aquela bolsinha, né? De colonoscopia do lado, né? Já me sentindo, já querendo pegar aquilo que tinha deixado. Mexeu aqui já. E mostra as nossas fragilidades. É verdade. E aí, eu entrei naquela sala de cirurgia com muito receio, mas entreguei a minha vida ao Senhor. Isso me emociona muito, porque eu fiquei 12 horas na sala de cirurgia. Meu Deus.
Eu senti ali naquele momento algo que, quando eu saí daquela mesa de cirurgia, que eu abri os meus olhos e eu olhei para a parede, eu vi um relógio que mostrava meia-noite. Isso me emociona porque o Senhor mostrou para mim a importância, o amor de Deus entrou de mim, entrou dentro de mim. E naquele momento, Glória a eu Deus. senti não só física, mas psicológica, dizendo: Nívia, eu te dei a vida. Glória a Deus. O Deus que restaura a vida. O próprio Deus, no meu corpo, falando na minha mente, no meu coração. E operada com 120 pontos na barriga, eu confesso que eu não sentia, assim, absolutamente nada. Os médicos preocupados, para os irmãos terem ideia, todos os dias, os dias que eu fiquei no hospital, uma junta médica, ia alunos para falar sobre o meu caso. Isso me deixou impactada. E eu ainda sem saber, sem noção do que tinha acontecido ainda. Mas o grande milagre tinha acontecido ali. Glória a Deus. E eu com receio de sair com a bolsinha de colonoscopia, não fiquei com nenhuma bolsa. E consegui me alimentar, que era o receio dos médicos, ter tirado uma parte do meu intestino, para eu conseguir continuar. E ali eu comecei a caminhar, né? Foram momentos com Deus. Foi um outro trabalhar do Senhor ali na minha vida. Porque ele precisava me curar. Como eu ia falar de cura sem saber e sentir, sem ser curada? Verdade. Para que hoje eu estivesse aqui para falar de cura física, psicológica, o Senhor precisou fazer isso na minha vida. Glória a Deus. Não sei se você está precisando de uma cura física, psicológica, mas Deus, ele tem o poder. Talvez você tenha que passar pelo processo. Nós precisamos nos permitir passar pelo processo. É difícil? É. Mas nesse processo, Deus quer nos ensinar algo que é para marcar a sua vida, a sua história. Para que haja essa cura completa. É completa de todas as formas que você possa imaginar. Você tem ideia, a complexidade que era a minha vida. Uma pessoa totalmente retraída, não me amava fisicamente. A Josiane sabe perfeitamente, eu passei anos sem me olhar, isso me emociona. Verdade, gente. Não sei se você viveu ou está vivendo isso também. Não se ama. Você se olha fisicamente. Porque eu me olhava e eu não gostava. Eu não tinha... Eu sempre me achei um patinho feio. Eu falo que era um patinho feio. Uma pessoa totalmente doente psicologicamente, traumatizada, traumas de infância, traumas de todas as formas. Eu não via em nenhum momento que Deus tinha feito algo glorioso na minha vida. E eu falo para você que isso foi através do nosso Deus e terapia, viu? Verdade. Então eu falo que todo mundo precisa fazer terapia. Hoje eu falo que todo mundo precisa de terapia. Foi através da terapia que eu aprendi a me amar. Foi através da terapia que eu aprendi a voltar a olhar no espelho. Olhar ao que eu fazia, né? Perdoar, né? Ter uma visão diferente daquilo que eu tinha da minha infância, que foi algo glorioso da parte do Senhor. Glória a Deus. Então, assim, quando eu saí daquela sala, quando eu saí daquela cirurgia, que o Senhor falou comigo algo naquele quarto, algo naquele lugar, através daquelas mulheres que foram como personagens que estavam ali, eu pude vivenciar naquele quarto uma moça falecer do meu lado e o Senhor falar para mim: você está vendo? Eu sou o Deus que dá vida, fôlego de vida. É verdade. Ver uma moradora de rua adentrar também naquele quarto e o Senhor dizer: essa precisa de oração, porque ela é uma necessitada. Então eu estou falando que Deus me curou fisicamente, psicologicamente, e me mostrando através daquele cenário a palavra de Deus. Glória a Que Deus. nós precisamos estar completo diante do Senhor.
Deus, ele não me queria uma pessoa quebrada, doente, traumatizada. Como que eu pregar? Como que eu vou pregar? Como que eu vou falar do amor de Deus? Como que eu vou ajudar alguém totalmente doente? Não tem autenticidade. Não é real. Não é verdadeiro. Então eu precisei passar por esse processo todo. Né? E ali foi um outro processo. Para que vocês... para que eu estivesse aqui hoje falando sobre isso. Foi uma cura. Ainda está sendo, claro, existem algumas coisas, né, que o Senhor está trabalhando. Mas é algo assim sobrenatural. Algo que foi reconstruído. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e sentiram-se humilhados, porque conheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Glória! Que coisa linda, Jesus. Todos precisavam ver. Hoje, quem me vê, fala assim: Nívia, como você mudou? E é muito bom ouvir isso, porque não é só o superficial, é de dentro. Porque eu era uma moça complexada de todas as formas. Eu era engessada, né? Assim, algo que só o Senhor poderia fazer. Porque eu não tinha aquela alegria real, verdadeira. Porque existia algo que tinha que ser trabalhado. Então, nessa reconstrução, foi toda uma renovação, uma libertação, uma cura completa. E nesse processo, assim, o Senhor trabalhou, né, que foi um outro processo, que na verdade, quando eu saí de lá, que foi feita a biópsia, eu descobri que era um câncer. Ele estava do tamanho de uma laranja. E esse câncer maligno. Foi um outro processo que o Senhor trabalhou também na minha vida. Me mostrou o quanto precisamos orar por mulheres, por pessoas. Sim. Mas eu falo em especial por mulheres, por quê? Porque quando nós falamos de câncer, 95% das pessoas com qual eu encontrei naquele lugar eram mulheres. Meu Deus. Então, você, mulher, se ame, se cuide, né? Se cuide. Esse câncer foi crescendo silenciosamente no meu intestino. Eu não fui como dele, mas se eu tivesse feito, de repente, um check-up, né, geral, ter feito os exames, iria constatar que tinha um câncer. Mais cedo. Então, eu estou falando de uma cura que é isso que eu estou falando o tempo todo, completa. Então, é espírito, alma e corpo. Então, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Né? Aqui está falando uma pessoa que está falando para você que tinha complexo, eu formada, né, tanto tempo, e tinha até complexo de falar daquilo que eu trabalhava. É verdade. Quem era Nívia? Quem era Nívia? Quem era? Era uma pessoa totalmente doente psicologicamente. Porque às vezes acontece conosco, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor, colocamos a Bíblia, vestimos uma roupinha, chegamos lá, louvamos, damos glória a Deus, mas tem algo que precisa ser curado por completo, sarado, para que você viva uma vida plena diante do Senhor. E para que as bênçãos que o Senhor faz na sua vida, você olhe e veja alegria, prazer daquilo que Deus fez. Porque o que o inimigo muitas das vezes quer fazer conosco é isso. Aquilo que Deus fez de bênção nas nossas vidas, a gente olha com uma visão de que, ai, não, nada, não é nada isso. Verdade. Né? Às vezes ficamos tão engessados diante de cenário, ou somos levados a uma religiosidade que vai, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que produzir. Isso. E Deus não é isso. O Senhor não é isso. O Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Foi isso que o Senhor fez.
Glória a Deus por isso. Para falar aqui, porque o tempo já tá, né? Mas vocês não têm a dimensão. O tanto que Deus me curou. O tanto que Deus tratou de mim. De uma forma completa. Uma jovem que estava na casa do Senhor, fazia a obra do Senhor, mas totalmente complexada. Não me sentia capaz, mesmo fazendo com toda a capacidade que o Senhor me deu, com tudo aquilo que o Senhor me proporcionou. Eu fui uma jovem que não tinha condições. Olha só, aquilo que Deus ele tem o poder de fazer na minha e na sua vida. Porque quando falamos de coisas assim, parece tão distante de nós, assim, as coisas, mas o Senhor está querendo nos dizer assim, você é capaz, você pode, porque eu sou um Deus que te dá capacidade. Glória a Deus. Eu sou um Deus que trabalho de tudo aquilo que é pautado. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu me lancei e disse, Senhor, eu quero fazer algo com que eu possa fazer a tua obra e poder também ajudar as pessoas. Hoje, pela graça do Senhor, eu consigo ajudar pessoas que necessitam, que não têm condições juridicamente. Ajudo também, faço visita em hospitais, mas para que hoje você visse essa mulher falando isso. Verdade. Pegou de volta, né, Nívia? Aquilo que você tinha deixado, né? O Senhor trabalhou na sua vida e você pegou de volta, né? E que, na verdade, agora você é uma mulher que faz aquilo que ele designou você para fazer. E eu não estou falando só de um ministério, estou falando como mãe, como esposa, no seu ministério, na sua profissão. Né? Hoje você tem vida. Porque, para vocês terem ideia do que a missionária Josiane está falando, eu era uma pessoa que, mesmo sendo mãe, talvez você aí, mãe, não se sinta capaz, mesmo as pessoas olhando, dizendo, não, você é uma mãe maravilhosa, mas eu não me sentia mãe maravilhosa. Porque eu tinha um problema psicológico que eu não me sentia, não me permitia. Eu não me permitia. Me permitia que eu fosse uma mãe maravilhosa. Eu não me permitia sair. Eu não me permitia que eu fui formada e eu trabalho numa área. Eu não me sentia capaz. Então, você entende o tamanho da complexidade que existia dentro de mim? Eu não sei se é capaz... se eu estou conseguindo transmitir isso, mas era um trabalhar completo. Deus precisou fazer tudo isso para que hoje eu me sentisse capaz. Porque Deus, eu tinha 9 anos quando ele disse, você vai ser uma missionária. Glória a Deus. Eu me alegrei, mas com o passar do tempo, na adolescência, na juventude, que às vezes é onde se começa tudo, né? Os grandes desafios, foi ali que eu fui me deixando... né? Achando que eu não era capaz. Mesmo fazendo, eu tinha esse problema. Eu achava que eu não tinha capacidade para nada. Mesmo fazendo. Era isso que eu achava até estranho. Mesmo com grandes desafios, eu fazia. Porém, não ficava feliz ainda. Porque eu achava que não era suficiente o que eu tinha feito. Meu Deus. É algo assim, de um tratar de Deus assim, completo. Porque hoje eu entendo que aquilo que Deus nos abençoa é para sentirmos essa alegria do prazer que Deus nos deu. Diante de tudo aquilo que nos proporcionou. Então eu não me via capaz de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de ser uma boa profissional. Nada disso. Então, naquele momento, eu peguei de volta todas aquelas... Humildezinha, né, Nívia? Vamos lá com a nossa humildade de volta, pegar, né? Tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor não sabe como trabalhar com cada um de nós, né? Assim. Nós vemos a misericórdia, né? A misericórdia dele sendo exercida, a graça dele sendo exercida. Né? O que eu acho lindo, assim, do seu testemunho é, em todos os momentos, o Senhor cuidou, né? O Senhor cuidou, né? No momento da depressão, o Senhor cuidou, te deu direcionamento. Do pânico, o Senhor te deu direcionamento. No tempo do câncer, o Senhor cuidou, te deu um direcionamento. Né? Na vida profissional, o Senhor te deu um direcionamento. E todos eles você foi obedecendo, foi seguindo e foi se deixando ser moldada, né, Nívia? Eu acho que isso também é muito importante. Porque às vezes nós falamos de cura, falamos de vida nova, do que o Senhor tem que reconstruir.
mas a pessoa também precisa, né? Ela precisa entender, né, sobre essa reconstrução, sobre deixar o Senhor trabalhar em áreas que talvez a gente não quer trabalhar, né? Que coloca numa caixinha a falta de perdão, coloca numa caixinha uma dor, e ali fica por anos, por anos, por anos, e aí o Senhor está dizendo, não, eu não, como você disse, eu não faço a obra incompleta, né? Eu faço a obra por completo. Às vezes alguém olhando para a nossa vida, né, Nívia, num tempo de estarmos adoecidas só de aparência, vai dizer, não, aquela ali está com a obra completa, mas aquele que nos vê na transparência, está dizendo que está precisando voltar um pouquinho para a roda do oleiro, né? Para a roda do oleiro. E eu acho lindo que ele trabalha na sua particularidade, né? Cada uma com o seu chamado, cada um no seu particular, na sua casa, na sua profissão, no seu jeito de ser. E o Senhor sabe como nos colocar de volta no seu alinhamento e posicionamento que Ele quer. Verdade. Essa questão que você falou é muito importante, essa se permitir Deus tratar. Porque às vezes camuflar, esconder, não permitir, porque, não, nessa área aqui não deixa, vamos pra frente, não precisa. Mas a partir do momento que você se permite Deus tocar, trabalhar nessa área, você vai ver que o quanto é completo você se sente internamente, interiormente. Principalmente para mim, uma pessoa totalmente complexada, né? Eu precisei me permitir, porque às vezes nós temos um orgulho. Né? É mesmo. Não, pra mesmo. Eu tinha uma ignorância quando se tratava de profissionais de saúde mental. Né? Eu achava que não, para quê? Eu vim de uma época que não se falava muito sobre esse aspecto. Não se permitia, mas o próprio Deus me permitiu, diante desse desafio, né? Mas eu também me permiti. E claro, a pessoa precisa querer mudar nesse aspecto. Precisa. Deus, ele está para nos abençoar. É aquilo que a palavra de Deus fala. Que a mão dele não está encolhida, né? Para que não possa nos abençoar. Às vezes, nós mesmos somos nossos maiores impedimentos de que Deus possa trabalhar na nossa vida. Verdade. Isso é muito importante sobre isso. Verdade. E a reconstrução que você leu sobre Neemias, né? Ela só foi concluída porque Neemias se manteve no propósito ao qual Deus estabeleceu. Isso. Então eu vejo que a Nívia hoje, ela está reconstruída, não só ela, como todo o seu lar, como sua vida profissional, sua saúde, né, Nívia? A gente não pode esquecer de falar da sua saúde, de como você mudou o cuidado com ela. Então tudo isso foi por quê? Porque teve o processo, teve a mão de Deus, teve o choro, as lutas, mas a Nívia, nesse tempo, né, de prova, tempo de aperfeiçoamento do Senhor, conseguiu se manter no propósito que Deus queria, no processo que Ele queria, da maneira que Ele queria. E aí o resultado não pode ser outro, a não ser uma mulher curada. Exato. Você falou algo muito importante, principalmente nós cristãos. Eu sempre falo, hoje eu falo assim, né? Nós nos alimentamos às vezes muito mal. E o Senhor, na própria palavra de Deus, de alimentos também. Deus é tão maravilhoso que Ele fala em todos os aspectos. O Senhor precisou trabalhar na minha vida por completo. Missionário José sabe disso. Passar assim, reeducação alimentar, a me amar de verdade, mas com todos esses cuidados. Precisamos, né? Não podemos relaxar com relação a isso, porque o nosso Deus, nós somos templos, né? Templos do Espírito. Aí como que Deus vai conseguir trabalhar uma pessoa totalmente doente, né? Cheio de situações? Então, se você ainda está aí, passando por situações, às vezes achando que é só o inimigo, tira um pouquinho aquela, só um exemplo, tira um pouquinho a açúcar, verdade. Cuida do seu corpo físico, né? É espiritual e corpo mesmo, literalmente. É verdade. Cuidando da sua mente, do seu coração, cuidando da sua vida espiritual, orando, buscando o Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque você vai ver que é algo completo mesmo da parte do Senhor. Então a gente está falando de uma cura totalmente completa. Porque Deus verdade. Né, nas nossas vidas de uma forma completa, para cuidarmos do nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nosso físico. E voltar a viver, né, Nívia? Ter prazer na vida, né? Prazer na vida. Ter prazer na vida. Nívia, deixa eu te perguntar. Como você pode fazer a comparação? Sei que está terminando, mas como você pode fazer a comparação da Nívia do passado e da Nívia que está presente aqui falando comigo hoje? Em todos os aspectos.
É algo... A Lurdinha falando aqui, ô Nívia, a Lurdinha falando aqui, ó. A Nívia falando, tira um pouquinho do açúcar bem na hora que eu tô abrindo um chocolate. Olha aí, Deus tá falando Eita! Ô, Lurdinha, Deus do oculto, hein? Ô, Nívia, você pode fazer essa referência da Nívia do passado com a Nívia do presente? Vamos dizer assim, totalmente... o que eu acho engraçado é justamente essa comparação que quando você fala, não era de alguém que não conhecia a Deus. Sim. Mas era alguém que conhecia a Deus. Mas estava doente. Mas estava totalmente... É como se eu estivesse da escuridão para a luz. Olha só, que coisa linda. De algo que estava escuro para o claro. De algo que estava aqui para o alegre. Irmão, mas você não falou que conhecia a Deus? Mas aí é que está. Aonde entra a palavra autenticidade. Porque Deus quer que sejamos autênticas no todo. É verdade. Espírito na nossa alma e nosso corpo. Como que vai ser autêntica uma pessoa que está doente no corpo? É mesmo. Não é o real. Por quê? Por que eu falo que não é o real? Porque aquilo que não é o verdadeiro, ele parece que está. Aquele que acha que não, às vezes está doente, ou que não está fazendo mal aquilo, parece que está bom. Verdade. Aparentemente parece. Então, assim, hoje, olhando para a Nívia, eu falo Quem assim... é a Nívia hoje? A Nívia hoje, meu Deus. Eu tenho dificuldade de dar uma definição, mas é algo glorioso, esplêndido da parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Uma definição assim, mas Deus, como vocês podem ver aí, houve todo um trabalhar completo. Então, imagine uma pessoa totalmente apática, né? A luz fosca. Não que eu não brilhasse, viu? Mas a luz estava fosca. O fosco, ele não consegue dar aquele brilho real, né? Por isso que eu estou falando, eu já conhecia, mas estava fosca. Eu já vivia, mas não era autenticidade. Eu já andava, mas não caminhava. Isso, pode. Então, é totalmente o oposto. Hoje você é uma mulher viva. Viva. Uma mulher que assume quem é em Cristo, assume quem é na profissão, assume a sua saúde. Sim. Gente, é por completo. Meu Deus, toda vez que eu olho, assim, missionária Josiane, que sabe pessoalmente, pode entender essa amplitude de Deus na minha vida. Sim. Foi completo. Talvez você não queira parar, mas hoje o Senhor está falando para você, pare. Escute. É verdade. Preste atenção. Porque Ele quer trabalhar justamente nesse ponto bem aí, que você sabe que Ele precisa trabalhar. Glória a Deus. Eu sou tão fiel e poderoso que eu não conseguia jamais fazer reeducação alimentar. Olha só. Não conseguia. Sim. Eu falo pra vocês que algo, claro, é o Senhor, né? Tem que trabalhar, a gente está orando, tem que ter a oração, né? Por esse tratamento, gente, terapia. Sim. Foi com a terapia que eu consegui iniciar toda essa reeducação alimentar. Toda. Então, daí vocês têm uma ideia daquilo, da amplitude da onde Deus pode trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Então, hoje nós temos uma mulher curada da depressão, curada do síndrome do pânico, curada da sua baixa estima, curada em seu ministério, porque ela faz parte, gente, de um ministério maravilhoso, né, nos hospitais, curada em todas as áreas, né? O Senhor restabeleceu a saúde, restabeleceu tudo o qual estava se perdendo no caminho. Sabe, Nívia, eu estava preparando a palavra para ministrar agora à noite, e o Senhor falou algo muito interessante enquanto você está contando seu testemunho. Nas partes, né, de debilidade, né? O Senhor falava comigo que no tempo da nossa fraqueza, das nossas debilidades, a presença dele não falta. Sim. A voz dele não falta. Para quê? Para ele nos encorajar. Pode estar, né, tudo. E numa parte da ministração eu coloquei sobre Elias até. Que Elias, ele está dentro de uma caverna, ele está precisando sair de lá, porque ele não está num tempo favorável para ele, né? Mas o Senhor manda ali dizendo para ele que ele precisava sair daquela caverna, que ele precisava comer pão, beber água, porque grande era a caminhada.
Então, assim, o Senhor é aquele que, no tempo das nossas debilidades, das nossas fraquezas, das nossas indagações, Ele sempre vai estar perto das nossas vidas para nos encorajar, né? Não somente a prosseguir, Nívia, que eu vejo na sua vida, mas ter essa mudança de vida que precisa. Porque prosseguir, eu posso continuar com a minha tristeza, igual você falou, caminhando. Eu posso continuar, né, doente caminhando. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós nos levantemos, ouvimos a voz dele, nos encorajamos e mudamos a rota, né? E a rota a qual ele deseja que nós trilhamos para o propósito que ele tem na nossa vida e através dela. Sim. É isso que você falou sobre Elias, né? O cuidado de Deus, né, em toda a trajetória. Né? Alguns até chegou a dizer que Elias estava em depressão nesse momento que ele entrou na caverna, porque Deus ele nos conhece. Ele já vai passar por cima, pelo contrário. Ele te trata, sabe exatamente o momento que você precisa e cuida de você nesse momento. Em toda a trajetória, eu senti a presença do Senhor cuidando de mim. Eu creio. Em cada momento. Eu creio. Todas elas. Mesmo, né, passando pelo processo. Porque o maior desafio eu não quero, não quero passar, não quero viver, não quero ir para a olaria, não. Não quero ser moldado novamente. Já tô pronta para quê? Né? Verdade. Não, mas é aquilo que eu estou falando, não só aparentemente, né? Eu posso caminhar e continuar com essa tristeza, mas não é isso que o nosso Deus quer. Ele quer. Hoje eu posso sorrir. Glória a Deus. Que pode sorrir por dentro e por fora, irmãos. Hoje eu tenho cuidado para sorrir, porque uma coisa é você colocar um sorriso, outra coisa é você sentir um sorriso. É mesmo. Então, é mesmo. eu tenho isso. E às vezes nós vemos muitas pessoas, principalmente no nosso meio então, que precisa viver essa autenticidade. Precisamos viver, precisamos falar mais sobre isso. Precisamos falar mais entre as mulheres, quebrar muitos tabus, quebrar muitas coisas. O nosso Deus, na sua palavra, se observarmos com carinho, o Senhor cuida de nós nesses detalhes. Tudo. Fisicamente, psicologicamente, todas as formas. O Senhor trabalha. Ele nos ama. Só que precisamos sentir real esse amor. Né? Não só irmos por irmos, não sermos somente religiosos, ou não só cumprir tabela, ou não só cumprir, mas viver esse real, né? Essa autenticidade, mais uma vez, do amor do nosso Deus, que é algo glorioso. Glória a Deus. Então, se você que entrou aqui nessa live, você que vai entrar mais tarde, você mulher que talvez ouviu, talvez você não esteja em todas as áreas, mas está fisicamente debilitada, está emocionalmente, ou até na sua vida espiritual ou profissional, que você escute esse testemunho, que você seja edificada e saiba que nesse momento que você está vivendo, o Senhor não te abandona. Mas a voz dele ecoa através do testemunho da missionária Nívia, através dessa live, através de alguém que ele vai usar durante esse processo, para que você levante e vai viver a nova vida que Cristo tem para você. Então, que esse testemunho fique no seu coração. E eu tenho certeza que quando nós sairmos daqui, o Senhor falará com você em algum instante, dizendo, mulher, levanta, porque aí não é o seu lugar. Então, que o Senhor, ele te coloque pessoas e caminhos ao qual você precisa trilhar, para que a sua cura chegue. Porque nós temos a certeza, né, Nívia? Que quando o Senhor, ele deseja curar instantaneamente, ele assim o faz. Né? Ele faz porque ele é poderoso, e eu creio nisso. Mas também quando ele tem caminhos para ser seguido, recursos para ser usado, para que essa cura aconteça em um processo, ele também assim o faz. Então, que você fique com esse testemunho, que você fique com essa palavra. E agora, nesse final, vou pedir para a Nívia fazer essa oração. Tá bom, Nívia? E essa oração seja direcionada para todas as mulheres que adentrarem aqui. Que talvez estão feridas, talvez têm traumas religiosos, talvez talvez a falta de paternidade, um passado que não foi curado. São tantas demandas de tantas coisas. Mas eu tenho certeza que através dessa oração o Senhor pode chegar em vida de mulheres aqui nessa live e que você possa ser alcançada por ela e que o Senhor venha cobrir a sua mente, o seu coração, te dá força para que o novo de Deus aconteça sobre a tua vida e você seja mais uma testemunha igual a Nívia de uma mulher curada para edificar a vida de alguém e cumprir o propósito do Senhor nessa terra qual Ele tem chamado a sua vida. Vamos orar, Nívia? Você pode fazer essa oração? Vamos orar. Amém. Soberano Pai. Oh, Jesus. Pai, nós agradecemos por esse tempo.
que esse testemunho, Pai, aquilo que o Senhor fez na minha vida, Em nome de Jesus. possa alcançar mulheres. Pai, eu não sei, Pai, quantas mulheres estão ouvindo e vendo essa live, mas eu creio que o teu poder tem poder para alcançar essa mulher. Eu não sei se ela tem algum trauma, eu não sei se ela passou essa depressão, desafios psicológicos, traumas. Talvez ela passou por um divórcio, talvez ela tenha sentido, Pai, uma pessoa toda. Mas o Deus que me resgatou, o Deus que me restaurou, é o mesmo Deus que tem poder para visitar. Eu não sei, Senhor, se tem alguma mulher neste momento, alguma pessoa passando por um câncer, Senhor. É verdade. Pai, o Senhor tem poder de curar. O Senhor tem poder para restaurar. Cada processo que talvez essa mulher esteja passando por algum processo. Deus, eu creio, Senhor. Eu creio que neste momento o Senhor está visitando essa mulher que está chorando, desesperada nesse momento. Pai, entra, Senhor, nesse quarto, entra, Senhor, nessa sala, neste ambiente, através das voz, Senhor. Cura, restaura, transforma, liberta essa vida, essa mulher. Talvez ela esteja sendo aprisionada por essa mente. Talvez esteja aprisionada por esse problema psicológico. Neste momento, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que visita. Dê força para essa mulher se levantar. Dê força para essa mulher, Senhor, sair desse lugar. Meu Deus, talvez seja uma cura, Senhor, religiosa. Talvez alguma situação religiosa aconteceu e fez essa mulher se prostrar. O Deus de restauração, o Deus que tirou Elias da caverna, o Deus que levantou, o Deus que providenciou o pão, aleluia, aleluia. Nessa tarde, é o Deus que providencia, o próprio Deus providencia para você, mulher, essa cura, essa restauração, essa transformação pelo poder do nome de Jesus. Levante nesse momento, pelo poder de Deus. Não é pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus. Que Deus possa restaurar em nome de Jesus nessa tarde. Que Deus abençoe.